Ela passou anos escolhendo homens que faziam o coração acelerar. Agora quer um que faça a vida funcionar? A pergunta é, por que ele deveria aceitar ser o plano B? Isso não é julgamento, isso é dinâmica de mercado. E no mercado emocional, suas escolhas passadas constroem seu currículo afetivo. Quando você era jovem, o homem estável era invisível. O previsível era entediante. O seguro era descartável. O bom era sinônimo de fraco. Mas agora, depois de anos de montanha-russa emocional, o mesmo homem que você ignorava virou exatamente o que você procura. E aqui está o problema. Ele sabe disso. Ele sempre soube. Ele só não tinha voz. Agora tem. E essa conversa mudou. Esse vídeo não é sobre atacar ninguém. É sobre expor um padrão que se repete em milhões de vidas e que quase ninguém tem coragem de nomear. Escolhas moldam resultados, e resultados não se negociam com arrependimento. Eles se negociam com consciência. Então fica aqui, porque o que vem a seguir pode incomodar. Mas verdades estratégicas não pedem licença para entrar. Existe uma fase da vida onde emoção é confundida com valor, onde intensidade parece profundidade, onde adrenalina parece amor. Nessa fase, o homem que gera instabilidade emocional é o mais atraente, porque ele ativa dopamina, e dopamina vicia. O cara imprevisível que some por 3 dias e volta com uma mensagem às 2 da manhã gera mais desejo do que o que liga todo dia para saber como você tá. Isso não é culpa de ninguém. É biologia operando dentro de um sistema social que recompensa intensidade e pune estabilidade. A validação masculina, nessa fase, funciona como combustível. Quanto mais atenção, mais poder percebido. Quanto mais opções, mais valor sentido. E o homem que oferece atenção constante perde valor. Porque o que é abundante não parece raro, e o que não parece raro não gera desejo. Então o homem bom, presente e consistente é descartado, não porque ele falhou, mas porque ele não ativou o circuito certo no momento errado. Enquanto isso, o homem que gera caos emocional é recompensado com lealdade, paciência e segundas chances que ele nunca pediu. Ela perdoa o imprevisível, ela justifica o ausente, ela romantiza o instável e chama isso de paixão. Mas paixão sem direção é só combustão, queima rápido, ilumina por um instante e deixa cinzas onde deveria ter construção. O problema não é sentir. O problema é usar sentimento como o único critério de decisão afetiva. Porque sentimento sem estratégia é autossabotagem. E nessa fase, cada escolha emocional vai empilhando consequências silenciosas. Elas não aparecem agora, mas vão cobrar depois. Porque enquanto ela vive a fase da emoção, o tempo não para, o mercado não espera, e o valor percebido vai se reconfigurando. E quando a fase acaba, e ela sempre acaba, o cenário que resta é completamente diferente do que existia no começo. Agora vamos falar sobre algo que ninguém quer ouvir. Relacionamentos operam dentro de uma lógica de mercado. Oferta, demanda, valor percebido. Cada pessoa que você escolhe diz algo sobre você. Cada relacionamento que você aceita constrói uma narrativa. E narrativas criam reputação. Não é moralismo, é mecânica social. O mercado emocional funciona como qualquer outro. Suas decisões passadas moldam suas opções futuras. Se você passou anos investindo em ativos emocionais voláteis, seu portfólio afetivo reflete isso. Instabilidade gera retorno instável. E aqui entra um conceito que pouca gente entende. Valor percebido não é fixo. Ele é construído ao longo do tempo pelas suas escolhas visíveis. O homem de alto valor observa padrões. Ele não julga com emoção, ele analisa com lógica. E o que ele vê é um histórico de decisões.
Quando ele olha para trás e vê um padrão de escolhas impulsivas, ele não vê uma mulher que amadureceu. Ele vê um risco de investimento. Isso é frio? Sim, mas o mercado é frio. E fingir que decisões passadas não influenciam oportunidades futuras é ingenuidade estratégica. Toda escolha tem um custo invisível. O custo de escolher o homem errado não é só a dor do término, é a erosão silenciosa do seu valor de mercado. Porque cada ciclo de causa emocional consome tempo, e tempo é o recurso mais escasso no mercado afetivo. Ele não volta. Aos 20 o tempo parece infinito. Aos 25 ele parece abundante. Aos 30 ele começa a pesar. Aos 35 ele cobra. E não é sobre idade como número, é sobre janelas de oportunidade, janelas que abrem, permanecem abertas por um tempo e depois se fecham. O passado não se apaga, ele se acumula. E no mercado emocional, acúmulo de escolhas ruins reduz drasticamente o poder de negociação. Isso vale para homens e mulheres, mas hoje estamos falando de um padrão específico, um padrão que se repete com frequência assustadora. O padrão de curtir a fase da emoção sem calcular o custo, e depois querer entrar na fase da estabilidade com as mesmas condições de antes. Mas o mercado mudou, as condições mudaram, e quem não percebeu isso ainda está negociando com uma moeda que já perdeu valor. Então chega o momento da virada. O cansaço emocional bate, a montanha-russa perde a graça, e o que antes era excitante agora é exaustivo. De repente, estabilidade vira atraente, previsibilidade vira conforto, maturidade vira desejo, e provisão vira critério número 1. O mesmo perfil que era invisível aos 20, agora é o alvo aos 30. O homem calmo, estruturado, com plano de vida. O homem que constrói. Mas aqui mora a contradição mais brutal dessa dinâmica. Você teria escolhido esse homem 5 anos atrás? 10 anos atrás? Se a resposta for não, então o que mudou não foi o seu gosto. O que mudou foi a sua necessidade. E necessidade não é o mesmo que desejo genuíno. O homem estratégico percebe essa diferença. Ele sabe quando é escolhido por quem ele é e quando é escolhido pelo que ele oferece. E ser escolhido pela função que você cumpre e não pelo valor que você representa é a forma mais silenciosa de desvalorização masculina. Ela não quer ele, ela quer o que ele construiu. A estabilidade, a segurança, a estrutura. Ele é o veículo, não o destino. E o conflito se instala. O passado impulsivo criou um padrão de atração, mas a exigência atual pede um perfil completamente oposto. Ela quer o homem estável, mas ainda sente atração pelo instável. Quer segurança, mas ainda confunde tédio com paz. Isso gera um curto-circuito emocional, porque o corpo pede adrenalina, mas a mente pede estrutura. E os dois raramente coexistem. E o homem bom, que agora é o alvo, olha para esse cenário e faz uma pergunta simples. Por que eu deveria aceitar ser a escolha da conveniência? Ele trabalhou em silêncio, construiu em silêncio, evoluiu em silêncio. E agora que tem valor de mercado alto, ele tem opções. E opções mudam tudo, porque quem tem opções escolhe. E quem escolhe não aceita ser o prêmio de consolação de quem perdeu o jogo. Vamos deixar uma coisa clara. O homem bom não surgiu agora. Ele sempre esteve lá, no mesmo lugar, com os mesmos valores, com a mesma postura. Ele era o cara que mandava mensagem de bom dia, que perguntava sobre o seu dia, que aparecia quando dizia que ia aparecer. Mas ele não gerava borboletas no estômago. Não gerava ansiedade, não gerava aquela tensão viciante de não saber se ele vai ligar ou não. E por isso ele foi descartado. Não por ser ruim, mas por ser previsível demais
num momento onde imprevisibilidade era o critério de atração. Ele foi colocado na categoria de amigo, de backup, de cara legal, mas sem química, e seguiu a vida dele, quieto, construindo. Enquanto ela vivia a fase da emoção, ele investia em si mesmo. Carreira, saúde, mentalidade, patrimônio, tijolo por tijolo. E o tempo, que é o juiz mais implacável do mercado, fez o trabalho dele. O valor dele subiu, a demanda por ele aumentou. Agora ele é o homem que toda mulher da fase da estabilidade procura. Mas ele não é mais o mesmo cara que aceitava migalhas de atenção. Ele aprendeu a diferenciar quem o quer de quem precisa dele. E essa distinção é a arma mais poderosa que um homem estratégico pode ter. Querer é escolha, precisar é dependência. E o homem que construiu valor não aceita ser a muleta emocional de quem quebrou as próprias pernas. Isso não é crueldade, é autopreservação. É a mesma lógica que ela usou quando descartou o previsível: proteger o próprio interesse. A diferença é que agora os papéis se inverteram, e inversão de poder no mercado emocional é a coisa mais desconfortável que existe. Ela quer que ele esqueça o passado, que não pergunte, que não analise, que aceite o presente como se o histórico não existisse. Mas o homem estratégico não apaga dados, ele lê padrões. E padrões são o melhor preditor de comportamento futuro que existe. Não é sobre punir, é sobre calcular risco. E um histórico de escolhas impulsivas é, por definição, um indicador de risco elevado. O homem bom sempre esteve lá. Ele só não era visível quando o critério era emoção. Agora que o critério mudou, ele apareceu. Mas ele também mudou. Então vamos ao fechamento, sem rodeios, sem suavização, realidade pura. Escolhas têm consequências, sempre tiveram, sempre terão, e nenhum discurso muda a mecânica do mercado. Você não pode viver a fase da emoção e cobrar os benefícios da fase da construção. São mercados diferentes com moedas diferentes. O homem bom não é backup, não é rede de segurança, não é plano B para quando o plano A falha repetidamente. Ele é um ativo de alto valor que ficou em silêncio enquanto era ignorado. E agora que fala, o mercado treme. Não é vingança, é consequência natural. O mercado se ajusta, sempre se ajusta. E o ajuste mais duro não é perder opções. É perceber que as melhores opções estavam disponíveis quando você estava ocupada demais para notar. Isso não é sobre gênero, é sobre dinâmica de valor. Quem investe bem, colhe. Quem investe mal, paga. Simples assim. O tempo não espera ninguém amadurecer. Ele só segue. E quando você finalmente entende o jogo, o tabuleiro já mudou. Então, da próxima vez que você olhar para o homem estável e pensar onde ele estava esse tempo todo, lembre-se, ele estava no mesmo lugar. Você é que estava olhando para outra direção. Escolhas constroem destinos, e destinos não aceitam renegociação. Essa é a regra, e regras não se quebram, se cumprem.